Você vai ouvir o Conversatório Ribalta, podcast que faz parte do projeto Conversação Cênica, um dos projetos contemplados pela Mostra da Diversidade Cultural, Imagens da Cultura Popular, realizada pela ONG Favela Isso Aí, Belgo Becarte Arames, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Então, esse é o Conversatório Ribalta, uma das ações do projeto Conversação Cênica, que faz parte do trabalho da Coletiva de Teatro Surgente, que foi aprovado neste edital da mostra e é organizada pela ONG Favela Isso Aí, e patrocinada pela Belgo Arames. E o convidado da noite, do dia, para quem estiver vendo em qualquer hora, é Giovanni. E essa conversa vai nortear um pouco por teatro, patrimônio teatral e tudo que ele tem de teatro nesse corpo, nessa mente, nessa vida. E a palavra é com ele. Bom dia, boa tarde, boa noite, A depender do horário que a pessoa esteja assistindo ao vídeo. Um prazer estar aqui com vocês, da Coletiva Insurgente. Está novamente, nós já participamos de outros projetos juntos, falando um pouco sobre o teatro feirense. Tem uma coisa que eu acho muito curioso quando falam do teatro de feira, o nome de um teatro ser de uma atriz. Sim, a Margarida. Margarida Ribeiro. E aí eu queria que essa conversa fosse norteada também a partir de suas memórias, a partir desse lugar, a partir dos espaços teatrais daqui de feira, que você falasse sobre personalidades, porque acho que uma das grandes coisas que encabeça assim é Margarida. Ela ser o nome de um teatro, e acho que isso é um grande xamã assim para a gente perceber e pensar nomes de teatros, coisas para teatro. Bom, então, começando, dizer que eu não sou de Feira de Santana. Feira de Santana, como uma cidade que recebe muita gente, eu também fui recebido aqui com muito carinho. E eu estou aqui desde 1998. Nesse tempo, eu já estava fazendo teatro na minha cidade, em Itaberaba. Vim para cá para estudar ensino médio primeiro, e o Teatro do Cuca era um espaço que ainda não funcionava como o espaço do Cuca, era somente um seminário de música e era um espaço completamente abandonado. E eu fui morar ali na Praça da Matriz em um pensionato. E dali eu vi aquele espaço abandonado, ficava muito triste por ser um espaço bonito e infelizmente estava daquele jeito. E eu fui assistir alguns shows que aconteciam naquele espaço do Teatro de Arena, morando ali pertinho, e eu comecei a fazer o EFES depois. Em 93 fui fazer a Universidade Estadual. Nesse período já estava de alguma forma envolvido com as pessoas de Feira de Santana que faziam teatro. Eu já estava acompanhando, quando eu cheguei em Feira de Santana estava acontecendo a última edição do Festival de Teatro Universitário de Feira de Santana, que acontecia com Francisco Barreto, que é um nome que precisa ser sempre reverenciado, porque ele chegou a fazer, se não me engano, foram 14 edições de festivais que começaram em um circo, ainda naquele espaço onde, por exemplo, onde hoje é o Feiraguai, ou seja, ali naquela área ali, eles montavam um circo e montavam festivais de teatro dentro desse circo. E aí apareceram os espaços como Margarida Ribeiro, que foi inaugurado posteriormente, e os festivais passaram a acontecer ali. Então eu participei do último festival, assisti e participei do último, ainda já fazendo teatro na universidade, que eu fui fazer letras. Lá a gente formava grupos de teatro. De alguma forma foi a partir da universidade que eu comecei a dar aula no Teatro do Cuca, assim que ele foi inaugurado. Eu sou quase patrimônio do Cuca, porque de alguma forma eu estou lá desde o primeiro mês. Assim. Aliás, antes da inauguração oficial, que foi em setembro, eu já estava dando oficina através do curso de letras, do diretório. E o meu grupo, que eu tinha dentro da universidade, foi o primeiro grupo a pisar naquele palco na inauguração. Então, o primeiro dia de programação daquele teatro de inauguração, o primeiro teatro, primeiro espetáculo a ser apresentado lá foi comigo, assim como também nós estamos aqui no Teatro do Sesc. Eu tenho orgulho de dizer também que o primeiro espetáculo a estrear esse palco aqui, esse espaço, foi a Cia Cuca de Teatro com o infantil. Então eu tenho esse privilégio de estar aqui em Feira de Santana há tanto tempo fazendo teatro, inaugurando de alguma forma esses espaços, espaços que precisam ser valorizados na cidade.
Eu gosto muito dos espaços de Feira de Santana, principalmente o Cuca, que é uma casa que acolhe muito os espetáculos, novos grupos que surgem na cidade, tudo a partir das oficinas. As oficinas elevaram, né, o nome do teatro em Feira de Santana de alguma forma, porque possibilitou de que muita gente pudesse fazer as oficinas, dali puderam surgir alguns grupos de teatro, como aconteceu com a Cia Cuca de Teatro, que já tem 22 anos em Feira de Santana, fazendo teatro para infância e juventude. Lá também surgiu o Grupo Conta em Cena, o Grupo Cordel mais recente, que tem 3 grupos que eu acabo dirigindo e que tem propostas diferenciadas. Outros grupos também surgiram por lá, como o Recorte, com a direção de Fernando Souza, que também faz parte da Cia Cuca de Teatro. E aí vem uma longa jornada, né, de teatro, ou seja, um panorama, um cenário feirense que, de alguma forma, eu e os meus grupos e as pessoas que estão, de alguma forma, ligadas a mim, conseguiram fazer acontecer e movimentar. Esse panorama teatral feirense, com certeza, é outro. Mas a gente, quando vê o teatro de Feira de Santana hoje, a gente tem que saber que existiam pessoas e grupos que vieram antes e que movimentaram outras cenas também em outros períodos. Na década de 60 para 70, teve um movimento teatral em Feira de Santana muito grande. Eram 3 grupos de teatro que faziam esse movimento, que eu não lembro exatamente quais são os nomes, mas era o Meta, o Scarf, que depois virou Meta Scarf, e agora eu não me recordo do terceiro, perdão as pessoas que estão assistindo aí, mas eram 3 grupos que faziam um movimento muito grande. E todo mundo que participou desse momento de teatro em Feira de Santana, hoje faz um paralelo e diz que realmente só naquele período, depois houve aí um longo hiato, né, sem acontecer muita coisa no teatro. E aí o teatro voltou na década de 80, ainda estava acontecendo os festivais, mas tinha um movimento muito grande também de teatro, e veio com força total depois da inauguração do Cuca, que fez aí abriu as portas para tantos outros grupos e artistas novos que estão surgindo. Eu acho que vocês também, do Insurgente, de alguma forma passaram pelo Cuca, ou não? Eu não. Não? Não. Que bom. Mas assim, você também está fazendo esse movimento Feira de Santana, e é importante que outros grupos surjam, né? Porque quanto mais grupos na cidade, mais movimento teatral, mais artistas trabalhando, mais artistas ocupando os teatros da cidade, que de alguma forma, apesar de ser um interior, e a gente vê muitos interiores que não tem muitos espaços, Feira tem muito teatro. Nós temos, acho que, seis casas de espetáculos em Feira de Santana, alguns mais acessíveis, outros não tão acessíveis, mas que de alguma forma são espaços que a gente pode ocupar. Tem uma coisa assim que você falou sobre ocupar acessibilidade, e eu fico muito pensando assim de políticas públicas, né? Assim, que a gente sempre, sei lá, quando vai fazer uma montagem de uma peça, você reza para vender ingressos, assim, para você conseguir pagar toda a produção, né? Conseguir botar o bloco na rua de fato com mais respiro, e tal. E eu queria assim, tem uma coisa que eu sempre vejo, assim, né? Porque o teatro, acho que diferente um pouco não sei se muito diferente, assim, mas pelo menos é do ponto de vista de que eu faço, assim, de que a gente faz. Tem um período, né, da pesquisa, da dramaturgia, até chegar também a dramaturgia, até chegar aqui texto, escrever, até chegar por onde caminhar, até chegar como colocar ele em cena. Tem todo um processo em que seria maravilhoso se a gente tivesse 1 ano de trabalho, né? Assim, pagos, assim, pra gente poder estar lá e fazendo. Porque 1 ano de trabalho a gente tem. Sim, sim. Só não são... As pessoas, quando veem o espetáculo, não têm ideia do que é o processo para chegar até ali, né? O Grupo Conta em Cena, por exemplo, que trabalha com contos de grandes autores da literatura brasileira, a média de tempo para poder deixar um espetáculo pronto é de 2 anos. Então, é um processo muito longo, demorado, de pesquisa, né? De ensaios, de criar a concepção. Então, a gente precisa desse tempo e, realmente, falta políticas públicas para poder a gente fazer isso com tranquilidade, respirando, trabalhando, fazendo esse processo de forma criativa, sem estar preocupado exatamente com dinheiro, custos, como é que vai pagar esse cenário, como é que a gente vai se bancar nesse processo, né? Então, seria fantástico se nós, artistas, pudéssemos viver da nossa arte nesse sentido com mais tranquilidade, mas
nada é fácil nesse meio, ainda mais fazendo teatro no interior da Bahia, Feira de Santana, as coisas parecem se duplicar. Na verdade, o Brasil todo é muito difícil, mas aqui no interior parece que as coisas ficam mais difíceis, né? Por conta de políticas públicas. Felizmente, nós tivemos uma parte da história onde começou a se pensar que no interior da Bahia, né, cidades pequenas, em pequenos distritos, havia ali uma cultura pulsante e que precisava ser divulgada, porque em outros momentos da história, a cultura, se via a cultura como uma coisa elitista, ou seja, eram grandes grupos de teatro bancados até pelo Estado, de alguma forma, grandes produções, isso era considerado cultura, e não a arte vindo do povo, né, das manifestações culturais. Então, a gente realmente passou nesse processo histórico, mas estamos vivendo um retrocesso, infelizmente, no país, e a gente está voltando, acho que até a idade do período das cavernas, né? Está bem complicado. Para poder retomar isso tudo agora, eu acho que a gente vai gastar um tempinho para poder conseguir os avanços que a gente já tinha conseguido há um tempo. Gel, você estava falando sobre pessoas fazendo teatro, né? E tem uma coisa que eu fico muito... que eu acho muito interessante que acontece no Teatro Feirense, que é o Feira Tem Teatro, né? Que acontece no Cuca. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele. Então, para haver um movimento na cidade, a gente precisa criar projetos, né, de formação de plateias. Não adianta haver teatro se você não tem um público. Então, esse projeto ele é muito importante, ele foi e continua sendo muito importante, vai continuar, porque quando acabar essa loucura de pandemia, a gente quer retornar para a questão mesmo de formação de plateia do teatro adulto em Feira de Santana. Nós tínhamos o projeto O Domingo Tem Teatro, que é um projeto de formação do público infantil, né? Essas crianças, com certeza, já tinham 15 anos de projeto Domingo Tem Teatro, essas crianças estavam crescendo, virando adolescentes, e precisava também de um movimento teatral, de um projeto como o Feira Tem Teatro, para poder voltar ao teatro, assistir espetáculos para um público já adulto, né? E isso aconteceu, porque quando a gente voltou com o Domingo Tem Teatro, a gente estava ali acompanhando a plateia e a gente viu que essas crianças que acompanhavam o Domingo Tem Teatro estavam lá também fazendo acompanhando também os espetáculos adultos ou voltados para adolescente, como são os grupos os espetáculos do grupo Conta em Cena, que é trabalhar com literatura brasileira. E a gente, claro, precisava também dessa parceria com escolas, então a gente tentava envolver professores, alunos de escolas públicas e particulares, para que a gente mantivesse ali essa programação com uma continuidade. Não era a continuidade que a gente pensava que a gente queria, mas por conta de verbas, né, por conta de políticas públicas que a gente não tem, infelizmente, de apoio, patrocínio, a gente tentava manter pelo menos uma vez por mês. A ideia era fazer o mês inteiro, mas infelizmente não dava certo. A gente fazia uma vez por mês um espetáculo diferente, com grupos de Feira de Santana. Em algum momento, um momento logo no início, a gente tentou trazer, que conseguíamos ali um dinheiro, trazer alguém de Salvador, um espetáculo que fosse com 1, 2 atores, para poder a gente ter uma programação também com espetáculos de fora, mas a gente viu que a gente não tinha condições de manter essa proposta e mantivemos o projeto durante muito tempo com o grupo de Feira de Santana, que era importante, porque ali também a gente abria esse espaço para grupos que estavam surgindo, artistas que estavam surgindo na cidade, porque tínhamos sempre 2 momentos: o momento antes do espetáculo que acontecia no palco, né? E poderíamos fazer espetáculos que eu fiz várias vezes em espaços alternativos do Cuca, no Teatro de Arena, na Sala 9, com pessoas que estavam ali começando, resultados de oficina, justamente para poder promover esse encontro aí de quem já estava profissionalmente na área, mas também com pessoas que estavam ali começando. Tem um espetáculo que eu vi dirigido pela Denise, Diaspóricos. Sim, o Diaspóricos, que eu acho incrível ele. E que, enquanto isso revela também pessoas fazendo teatro, pessoas vindo das oficinas, né, de teatro do Cuca para fazer teatro, se agrupando. Eu queria saber assim, como é que você percebe não só esses jovens, essas pessoas fazendo teatro, mas assim, essa flecha que tem para o teatro de feira futuro, né, assim. E o que você deseja também, assim, né, para que cresça, o que você vê, o que você deseja, juntando com tudo isso, né, com
com essa galerada que está invadindo e está colocando, e está botando e se multiplicando, né? Sim. Que é uma coisa maravilhosa. Sempre fui um grande incentivador do teatro, da formação de novos grupos na cidade, porque eu acredito que quanto mais grupos na cidade, maior vai ser esse movimento. Mais gente dando as mãos aí, lutando pelo objetivo, né, de manter aí um movimento cultural, né, na cidade de Feira de Santana. A gente já cresceu muito, já evoluiu bastante, temos muitos grupos na cidade, mas eu ainda sinto falta e eu fico muito feliz, por exemplo, com o surgimento da Coletiva Insurgente. Eu fico muito feliz com um grupo que surgiu agora durante a pandemia, que é a Cia Única de Teatro, que montou um espetáculo infantil e que está aí com um espetáculo bacana, bonito para ser visto também. E tantos outros grupos que estavam surgindo, aí veio esse ato, esse bloqueio que foi a pandemia, né? Mas com fé em Deus isso vai acabar em breve e que a gente vai retornar com outros grupos, aí esse movimento cultural se fortalecendo, grupos surgindo, artistas com vontade, tem muita gente com vontade de voltar ao teatro, não só para assistir, mas para fazer teatro também. Então eu acredito que esse movimento é uma setinha que vai sempre para cima, sempre vai estar crescendo. Basta a gente ter essa motivação e referências, né? Porque é importante a gente ver que um grupo está ali trabalhando, montando espetáculos bacanas, com uma pegada legal, que tenhamos sempre público, porque a motivação também para que outros grupos surjam na cidade e se fortaleçam e tentem fazer esse movimento também de formação de plateia. Então eu vejo sempre a setinha, eu sou muito confiante de que essa setinha vai sempre para cima nessa relação do teatro em Feira de Santana. Então eu também acredito que a seta é sempre para cima e te agradecemos por estar aqui. Maravilhoso ter sua presença aqui. Obrigado. Graças. E é isso, o conversatório Ribalta com Giovanni, pela ONG Favela Isso Aí, que está aqui na mostra, com patrocínio da Belgo Arames e apoio cultural do Sesc Feira Centro. É isso, graças, até já. Este projeto foi patrocinado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, através da Mostra da Diversidade Cultural, Imagens da Cultura Popular, realizada pela ONG Favela Isso Aí, Belgo Becarte Arames, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.